Bem-vindo ao Clube dos 52. É aqui que 52 personalidades das mais diversas áreas são convidadas a olhar a próxima década do país. Que desafios, que apostas, estratégias. Estamos desta forma a assinalar os 10 anos do Observador e os 5 anos da Rádio Observador. Esta semana a nossa convidada é a investigadora e professora universitária Alda Botelho Azevedo. É especialista em demografia e envelhecimento da população. Muito bem-vinda a este Clube dos 52. E deixe-me começar desde já pelo título do artigo que assina, porque acho que é logo que prende muito a atenção e surpreende. Vamos ser menos e vamos ser mais velhos, mas isso não é uma catástrofe. Como assim não é uma catástrofe? Olá, muito obrigada pelo vosso convite. Antes de mais, e muitos parabéns ao Observador pelo seu aniversário. Portanto, a verdade é mesmo essa. Portanto, todas as projeções de diferentes entidades oficiais apontam para o facto de nós, nas próximas décadas, a nos tornarmos mais velhos, portanto a percentagem, a proporção de pessoas com 65 e mais anos sobre o total de população irá aumentar e iremos também ser menos. Portanto, o recenseamento de 2021 já deu uma redução, já constatou uma redução da população relativamente à população residente em 2011 e isso é uma tendência que todas as projeções confirmam que irá acentuar-se. Porquê é que isso não é uma catástrofe? Sim. Porque a população em si é uma entidade dinâmica e pode crescer, pode decrescer, pode manter-se estável ao longo do tempo. Mas, no fundo, as sociedades, ao longo da história, têm-se conseguido adaptar a diferentes volumes e estruturas etárias da população. Aqui o que é importante é nós percebermos que não podemos forçar sistemas organizativos de sociedades à população quando ela já não tem a estrutura etária na qual com base na qual essas estruturas foram criadas. E, portanto, o que tem de existir é, da parte das políticas públicas, esta sensibilidade maior de que o volume e a estrutura da população são fundamentais e que são determinantes, quer na disponibilidade de mão de obra, quer na necessidade de cuidados formais e informais, quer na necessidade de cuidados à infância e, portanto, as sociedades vão tendo de se adaptar e têm provado ser bastante resilientes nesse aspecto e conseguido fazê-lo. Não é uma catástrofe, nem sequer é uma novidade. Há várias décadas que esta tendência se vem delineando. Portanto, nós começamos primeiro por envelhecer e, portanto, a partir do momento em que deixámos, em 1983, pela primeira vez, o índice sintético de fecundidade, que é o número de filhos em média por mulher em idade fértil, isto admitindo que as mulheres estariam submetidas às taxas de fecundidade do momento, baixou do nível de 2,1%. Portanto, em 1983, pela primeira vez, situou-se abaixo. O que quer dizer que, a partir desse momento, a dinâmica natural deixa de ser suficiente para repor as gerações. Portanto, primeiro dá-se o envelhecimento, agora começamos a verificar o declínio. Porque passaram 40 anos. Porque passaram 40 anos. Nós temos hoje menos mulheres em idade reprodutiva do que tínhamos há algumas décadas. Portanto, o nosso potencial reprodutivo também diminuiu. E é por isso que nós temos de encarar para estas questões de uma fecundidade baixa, de uma perda de população, do envelhecimento de população, com uma maior naturalidade e encontrar as políticas que se conseguem ajustar à população que temos hoje e que sabemos que teremos no futuro. E neste aspecto, o papel das migrações é absolutamente fundamental. E já lá vamos às migrações, mas ainda na forma como nos temos que adaptar a esta estrutura, estamos a falar de sistema de pensões, de sistema de saúde, de sistema de educação, tudo isto tem que ser adaptado. Tudo isto tem de ser ajustado à população com a estrutura etária que ela tem hoje. E, portanto, por exemplo, ao nível dos cuidados formais e informais, às pessoas com idades mais avançadas temos um longo caminho por percorrer. Nós sabemos que as famílias têm hoje uma sobrecarga muito acentuada
no cuidado dos seus familiares mais próximos com idades avançadas, isto porque não existem ainda estruturas suficientes, estruturas de apoio formais suficientes para que estas pessoas tenham os cuidados necessários. Isso é uma emergência nacional, porque efetivamente tem diversos impactos, não só no bem-estar e na saúde, tanto dos mais velhos como dos cuidadores, como também em termos de absentismo laboral e efeitos na produtividade e por aí adiante. Temos também, por exemplo, de pensar, e nesse aspecto, por exemplo, a nossa fecundidade é uma fecundidade baixa e não temos grandes expectativas de que venha a subir extraordinariamente. Aliás, em nenhum dos países europeus é expectável que o índice sintético de fecundidade venha a encarar grandes subidas. Isso não quer dizer que não seja preciso um investimento nos cuidados à infância, porque precisamente o facto de existirem mais e melhores redes de apoio aos cuidados à infância, menores são os constrangimentos exógenos que as famílias têm, que as mulheres enfrentam quando decidem ou quando planeiam ter um filho. E, portanto, são tudo estruturas de apoio aos diferentes grupos etários. E neste aspecto, quando nós pensamos na população ativa, que é uma população que, estando empregado ou estando empregada, está em idade ativa, portanto, é uma população que está, no fundo, muito ensanduichada neste momento, porque encontra-se ao mesmo tempo a cuidar das suas crianças, mas também a cuidar dos seus ascendentes. E, portanto, há uma pressão enorme. São os anos em que mais horas se trabalha, em que mais o trabalho exige das pessoas e, ao mesmo tempo, é também um período da vida muito exigente em termos familiares. Desse suporte e desse apoio. Mas também diz, e citando só uma frase, é ilusório colocar grandes expectativas no papel das políticas de família. Isso quer dizer o quê? Que as políticas de apoio à natalidade, por exemplo, não funcionam tão bem como nós gostaríamos? Bom, basta nós olharmos para exemplos de países bem mais generosos do que Portugal e os seus índices de fecundidade, por exemplo, a Finlândia, e ver que não são só as políticas que conseguem, portanto, ter aqui a capacidade de mexer no índice sintético de fecundidade. E aí eu não lhe chamaria políticas de natalidade, chamar-lhe a políticas de família. Sim. Porque, efetivamente, o que nós termos políticas que pensem, que tenham como objetivos uma subida do índice de fecundidade na ordem de X, são completamente infrutíferas. O que nós temos é de criar condições às famílias para que possam realizar a fecundidade que desejam. Portanto, porque há um desfazamento, ainda em Portugal há um desfazamento. Há um desfazamento e é um desfazamento ainda grande. Portanto, quando perguntando, isto são dados do índice do inquérito à fecundidade de 2019, quando perguntamos às mulheres quantos filhos desejam ter e quantos filhos depois acabam por ter, nós vemos que realmente há aqui uma diferença. É claro que também não podemos ser muito ingênuos a olhar para esta diferença. Uma coisa são as intenções de fecundidade, quando perguntadas, por exemplo, uma mulher de 22 anos, outras coisas são as intenções de fecundidade dessa mesma mulher com 32 anos, 10 anos depois. Portanto, por um lado, a mulher tem o direito de reformular os seus projetos de fecundidade ao longo da sua vida. Por outro lado, há efetivamente constrangimentos, os tais constrangimentos exógenos, externos, que limitam com que, em determinado momento, uma família que planeia ter um filho possa ter. Há também depois os constrangimentos internos. Um exemplo muito prático. Um jovem casal que pretende sair de casa dos pais e iniciar a sua família. Depara-se desde logo com um problema que é ter um emprego, ter uma relativa estabilidade laboral e com um salário que consiga suster uma família, não é? Depois temos o problema, para sair de casa dos pais, tem-se a enfrentar o acesso à habitação, que sabemos que neste momento em Portugal tem imensos constrangimentos e, portanto, a situação dos jovens hoje no acesso à habitação é muito mais penalizadora
do que foi nas gerações anteriores, em que existiam muito mais benefícios e em que o mercado de habitação não estava tão aquecido e, portanto, os preços não estavam tão desfasados dos salários que as pessoas recebem. E, portanto, esse casal jovem que até planeia ter um filho a determinado momento, começa a ver o seu projeto a ser adiado por estes constrangimentos. E depois chega uma altura em que há constrangimentos biológicos, porque a mulher não pode ter filhos até assim tão tarde. E, portanto, no final da sua carreira reprodutiva, se podemos chamar-lhe assim, é possível que a biologia e estes constrangimentos externos tenham deixado com um número de filhos inferior àquilo que ela desejaria. E, portanto, é aí que as políticas podem trabalhar. Não quer dizer que elas sejam desnecessárias ou que não tenham resultados. Quer dizer é que não podemos devotar nelas demasiadas esperanças. Simplificando, é mais eficaz ter um acesso à habitação mais fácil do que ter um aumento da licença de maternidade, por exemplo. Isso tem um efeito prático maior do que outros? Eu não faria essa comparação assim direta, porque pertencem a dimensões muito diferentes, mas fazia outra comparação. Então. A gratuitidade das creches é, na minha opinião, a medida com maior potencial para que as famílias possam ter o número de filhos desejados desde que foi criada a licença parental. Porque as famílias, ao saberem que até determinada idade não vão ter custos com as creches, e ok, neste momento existe um problema de vagas e a política não está completamente implementada e têm sido feitas variadas críticas, não existem políticas perfeitas. Foi criado aqui um momento histórico com esta medida do qual dificilmente se voltará atrás. É um direito que se conquistou, que as famílias, a partir de agora, sabem com o qual contar. E, portanto, nesse aspecto, é uma medida com um potencial muito grande. Mas é um potencial a montante, não é? É um potencial após, no planeamento. A comparação que a comparação que me estava a fazer com a habitação fica a montante, portanto fica ainda antes da saída da casa dos pais. Portanto, eu não diria que um é mais importante do que outro, eu diria que eles conseguem interferir em momentos diferentes da transição para a vida adulta. Isso ficou claríssimo. Relativamente à imigração, às duas, à E e à I, elas podem mudar significativamente a nossa pirâmide demográfica neste momento? Neste momento nós estamos a viver um período, os últimos 2 anos foram absolutamente extraordinários em termos de saldos migratórios. Em 2022 o saldo migratório foi de 87, foi positivo e, portanto, fazendo a subtração entre os imigrantes, os que entraram, e os emigrantes, os que saíram, tivemos um saldo positivo de 87 mil pessoas. Ora, isto é um número absolutamente histórico. Já em 2021 tinha existido um saldo bastante próximo e muito mais alto do que aqueles que nós observamos no passado. A imigração tem muito potencial em diferentes sentidos. Por um lado, é um pense rápido, ok? Porque quem chega ao nosso país chega em idade ativa e em idade reprodutiva. E, portanto, entra imediatamente no mercado de trabalho, começa imediatamente a descontar, portanto, a pagar impostos e pode logo ter filhos, enquanto que as questões, o efeito de um aumento da fecundidade é um efeito que tem um delay. Só aos 30, aos 25, só a partir dos 25 anos é que esses nascimentos acabam por integrar a força de trabalho em termos médios. E depois, a questão da imigração, para além de ter aqui este efeito imediato que nos permite atenuar a perda de população e também
contribuir para o número de nascimentos que tem sido baixo. Há aqui o efeito da fecundidade destas pessoas, que é importante, destes estrangeiros, que é importante ter em conta. Portanto, em 2023, 22% dos nascimentos foram de mães estrangeiras. Ou seja, os nascimentos, por um lado, os nascimentos das mães portuguesas continuam em queda, continuam em decrescimento, e o crescimento das mães estrangeiras está em crescimento. Isto quer dizer que as famílias, as pessoas que temos recebido, têm uma fecundidade mais elevada do que aquela que é cá praticada. Nós também sabemos que vários estudos os indicam que, apesar de os imigrantes que acolhemos, quando vêm de países onde os padrões de fecundidade, os níveis de fecundidade são mais elevados, passado uns anos, acabam por adotar práticas mais semelhantes às do país de acolhimento, a verdade é que, enquanto isso não acontece, nós podemos beneficiar desses nascimentos. E porque é que este momento é muito importante, e porque é que temos estes 87 mil pessoas e o que é que vai acontecer nos próximos anos? É uma incógnita. É interessante, nós vemos este pico de saldo migratório em 2022, infelizmente ainda não temos disponíveis os números de 2023, mas aqui temos a conjugação de dois efeitos. Por um lado, a vaga de imigração, o fluxo de imigração que já estávamos a assistir desde 2017, okay? Desde a recuperação, desde o período pós-recuperação de crise. E depois temos aqui um conjunto de pessoas que durante o Covid-21, que eram imigrantes em Portugal, que durante a pandemia regressaram aos países de origem porque perderam os seus trabalhos, e agora, ultrapassado esta questão de saúde pública, regressam. E por isso é que eu estou muito curiosa em saber como é que vão ser os saldos migratórios dos próximos anos. Portanto, eu penso que serão positivos, mas penso que teremos atingido um pico aqui agora nestes anos. E muito rapidamente aqui é decisivo perceber que políticas de integração, por exemplo, é que temos destas pessoas. Isso vai permitir que elas decidam se ficam e que confirmam esta alteração demográfica ou não. Pois, isso é fundamental. Nós entramos numa rede de fluxos imigratórios global, e, portanto, a nossa imigração, que era muito baseada nos países de expressão portuguesa, hoje em dia é uma imigração que atrai pessoas de todo o mundo. Na última década vimos o crescimento extraordinário de população de países, de população imigrante de países do Sudeste Asiático, e estas pessoas têm vindo a ocupar postos de trabalho para os quais a mão de obra tem sido insuficiente, muitas vezes em áreas como a agricultura, a construção, o turismo. Estas pessoas têm naturalmente um projeto migratório, vêm com um projeto migratório e vêm para conseguir melhores condições de vida. Ou nós somos capazes de ser suficientemente atrativos, saber acolher, conseguir providenciar a estas pessoas condições de vida que se coadunem com aquilo que são os seus projetos migratórios, ou então, passado uns anos, essas pessoas vão procurar o seu sonho, o seu projeto, num outro país a que tenham acesso. E, portanto, as questões que nos surgem nos jornais relativamente a imigrantes a viverem em situações de sobrelotação da habitação, em condições absolutamente indignas, muitas vezes em habitações improvisadas, que nem se tratam propriamente de alojamentos familiares clássicos, têm de ser resolvidas com políticas de acolhimento, com políticas de integração. E por isso estes tempos vão ser muito interessantes. Alda Botelho Azevedo, não temos mais tempo, é uma pena. Muito obrigada por ter entrado aqui no Clube dos 52. Hoje estivemos a olhar para a demografia e envelhecimento, que afinal pode não ser uma catástrofe. É assim todas as semanas, uma conversa sobre o país na próxima década.